Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra tua Bíblia em Apocalipse, capítulo número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Apocalipse 1. Aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos vão mostrar Apocalipse 1. Amém. Glória a Deus. E depois nós vamos estar lendo Atos, capítulo de número 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 9, capítulo de número 1 do Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra e por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 12, versículo de número 5. Ou melhor, versículo 1 em diante, que nos diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando os quadros paternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Quero ser bem sucinto e objetivo no que Deus ele vai falar conosco através dessa palavra. Já entendemos que o texto em que estamos agora fazendo menção são dois textos, em Apocalipse e também em Atos dos Apóstolos, a qual foi escrito por Lucas, a qual está sendo narrado para nós pelo doutor Lucas. Oh, aleluia. E também vemos em Apocalipse tudo aquilo que está sendo revelado, porque é o livro das revelações através de João. O texto diz que João ele teve uma visão. E o período agora, Camila, em que João está trazendo para nós o livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 1 em diante, o texto agora é a revelação de que Jesus, Deus, está mostrando para João que não é o fim. Por quê?
No período em que ele está trazendo para nós, ele está em uma ilha chamada Patmos, ou seja, um lugar solitário. João ele foi lançado dentro daquela prisão porque o que João praticava, o que João falava, servia de um confronto no meio do povo. E tudo aquilo que João trazia para o povo, pela revelação de Cristo, trazia um confronto, e esse confronto, ao mesmo tempo, trazia ira, ódio, perseguição aumentava por causa da palavra, a palavra da revelação, a palavra da graça. Entendemos que quando João começa a pregar, a igreja começa a crescer. Entendemos enquanto João começa a anunciar, a igreja começa a crescer. Entendemos que quanto mais João fala, a igreja começa a expandir. As portas começam a se abrir. Mas o que me chama a atenção é que o que João tinha era visto como um ato criminoso no meio do povo, no meio da sociedade, porque a mesma palavra que João trazia era a palavra de libertação, ou seja, pessoas que que passavam a vida no pecado, pessoas que viviam na incredulidade, pessoas que viviam na imoralidade, começava a ver a vida de uma forma diferente. E que forma é essa? Enxergando a Cristo Jesus em meio a um período a qual eles estão vivendo, em meio a um período a qual eles estão passando, em meio a uma situação da qual eles estão vivendo. Então, de sorte que a igreja então ia crescendo. Então, o que isso acontecia para muitos era como que João ele tinha algo criminoso, que ele estava fazendo algo criminoso. E o problema que ele carregava para aquela cidade era a fala. João pregava, João anunciava, e vidas se reconciliavam através da pregação dele. Então eles olham e veem que só tem um jeito de acabar com a igreja, só tem um jeito de exterminar com o povo de Deus, cortando pela raiz aonde está o foco do crescimento. O foco do crescimento era a palavra, era a pregação. Então, para acabar com a palavra e a pregação, eles têm que pegar o líder daquele povo e tentar acabar com a liderança. Mas entenda que não tem como acabar com aquilo que Deus restituiu, com aquilo que Deus constituiu, com aquilo que Deus levantou. Não tem como acabar. Entenda comigo que quando Deus Ele levanta o homem e a mulher para pregar as boas novas, entenda comigo que quando Deus levanta o homem e a mulher para semear a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, tem muita gente por aí afora que vão se levantar querendo paralisar, querendo estagnar, querendo estacionar aquele que está trazendo palavra de vida eterna. Entenda que quanto mais o povo agora está andando de forma errada, levanta o profeta no meio da geração, levanta alguém escolhido no meio da geração, no meio da sociedade, para semear a palavra de vida eterna, vai se levantar alguém querendo paralisar. É por isso que João está falando conosco no capítulo de número 1. Ele foi lançado na ilha chamada Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Peraí, entenda comigo
o que João está querendo dizer para mim e para você. O testemunho de Jesus Cristo tem momentos que vai te colocar em lugares aonde muita gente vai olhar para você e vai dizer que é o fim. O testemunho de Deus, o testemunho de Jesus, a palavra cristocêntrica, a palavra de Cristo vai te colocar em lugares aonde muitos vão dizer: acabou, parou, não vai pregar, não vai cantar, não vai adorar, não vai orar. Mas Deus tem algo contigo para que você venha fazer uma grande obra. Não para, não temas, não murmure, não questione, somente vai fazer aquilo que Ele falou contigo. Aleluia. João está ainda, mas ele está dizendo para nós que agora o período é de uma grande perseguição, e a perseguição é a perseguição da igreja de Cristo. O povo que ora, o povo que paga preço, o povo que clama, o povo que busca, o povo que através da palavra começa a libertar cativos e oprimidos, o povo que através do louvor começa a anunciar a palavra de salvação. Palavra é esta, que o povo começa a transformar a tua vida por completo. Palavra é essa que transforma o povo interno e externo. Palavra é essa que vem trazendo um crescimento. No ano 79 depois de Cristo, se levantou um imperador, e esse imperador chamado Nero, ele se levanta, Domiciano, e ele se levanta com uma grande fúria. E essa grande fúria que ele se levanta, ou seja, não é Domiciano, Nero, ele se levanta e quer acabar com o povo de Deus. Mas ele olha e observa que tem dois vilarejos, tem dois campos, que ele precisa para acabar com aquele vilarejo, girar a sociedade, para que pudesse colocar ali a tua torre, o teu coliseu, a tua criação. Entenda comigo que quando ele vai colocar os olhos naquela terra, ele vai maquinar um desejo no coração, e esse desejo era de exterminar com o povo daquela cidade, tirar o povo daquela cidade, para que ele pudesse construir o coliseu, ou seja, a arena forte. O texto nos diz que quando ele começa a arquitetar no teu coração, ele vai ver também que precisa de pessoas, precisa colocar vidas que ali estão. Glória a Deus. Vidas que ali estão no meio daquele povo, e alguém tem que pagar pelo acontecimento que vai acontecer sobre aquela cidade. E quem é que vai ter que pagar? É o povo de Deus, é o povo cristão. Ele deseja no coração adquirir aquela cidade para ele. Então ele manda que na madrugada o povo venha colocar fogo sobre aquela cidade. E quando eles vêm colocar fogo pela manhã, ele vai olhar e vai acusar. Quem colocou fogo foi o povo cristão. Quem colocou fogo foi este povo que adora a Jesus. Quem colocou fogo foi esse povo que fica aí pregando por este mundo afora. Quem colocou fogo foi esse povo barulhento, esse povo que incomoda, esse povo que não vive nos costumes da cidade, com costumes da comunidade. Então ele enche o teu coração de ira, e o coração dele já está cheio de ira, tomado de ódio. E quando ele está com o coração cheio de ódio, ele vai então agora começar a perseguir como o povo de Deus. Quando ele começa a perseguir o povo de Deus, quando ele começa a perseguir a igreja, ele começa então a interrogar o povo cristão. E quando ele chega, Rogério, perante ao povo, ele pergunta: você é cristão? Confesso. E o povo que quer viver vai dizer: eu não sou cristão, confesso. Eles pegam conforme uma credencial e vão colocar ali
que é cristão, mas não confessa, ou seja, não confessa. Então aquele povo, aqueles que confessam que é cristão, aqueles estão taxados à morte, é levado à arena. E quando aqueles que não confessaram passavam no meio da cidade, mas andavam como Jesus, falava como Jesus, até pregava como Jesus, mas não confessava Jesus Cristo como verdadeiro e único Salvador. O texto vai dizer que esses que não confessavam tinham passe livre, poderia ir e vir a qualquer momento, mas aqueles que eram confessos eram lançados na arena, e outros eram colocados amarrados no meio da cidade. Eles perturbavam aqueles que estão na cidade, passavam como se fosse piche, para que pudesse servir de claridade durante a noite. Quando chegava a noite, eles ateavam fogo para clarear a cidade. Aqueles que eram colocados dentro da arena, eles, quando eles se dobravam de joelho, a Bíblia vai dizer que os leões eram soltos. Eles colocavam pele de animal, banhavam eles com sangue de animal e saltavam os leões. Os leões tinham que jejuar 7 dias para que eles pudessem entrar na arena e acabar com o povo de Deus. Mas a Bíblia, Camila, vai dizer que quando o povo está de joelho, quando o povo está lá no meio de joelho, os leões estão rodeando, os leões estão rodeando. Mas entenda comigo, mesmo tempo que alguém vai se levantar e vai dizer: eu sou cristão, confesso, mas quando o leão se aproxima e começa a dar volta, é o primeiro a correr e vai começar a ficar com medo. Quem não tem medo? Quem não tem medo da morte? Quem não tem medo dos levantes vir ao teu encontro? Quem não tem medo de ver o gigante querer estremecer tudo, acabar com a tua casa, com a tua família? Então os cristãos estão lá na arena, estão ajoelhados, mas se levanta alguém, vai querer correr. Entenda comigo, não fique no meio de quem tem medo do mistério de Deus. Não fique perto de quem não gosta dos mistérios de Deus. Não fique perto daqueles que não estão nem aí para o reino de Deus, porque além de morrer sozinho para lá, vai acabar te matando também. O texto vai dizer que agora o povo se levanta e vai querer correr. Os leões matam, e lá do lado de fora, lá na entrada do Coliseu, tem cristãos, confesso, que estão amarrados e perturbados. Eles vão atear fogo na cidade para servir de claridade para aquela cidade, e muita gente está batendo palma, muita gente está se alegrando, porque a igreja agora está diminuindo. O texto vai dizer, profeta, que no ano 79 Nero agora se mata conforme a tua vontade, conforme a maldade do teu coração. A Bíblia vai dizer que quando ele se mata, a Bíblia nos diz, ou seja, quando ele morre, a Bíblia vai dizer que ele agora, ele vai ficar esse período de 2 anos sem ter imperador em Roma. Imperador nenhum vai se levantar. Então agora João está pregando, e a palavra de João, quem sabe, é essa: arrepende-se enquanto é tempo, busque a presença de Jesus. A igreja agora, Rogério, está crescendo novamente. A igreja volta a crescer. 2 anos sem ter nenhum perseguidor. A igreja está crescendo. A igreja agora está criando volume. É como muita gente por aí fala que a igreja é como se fosse um omelete que você vai fazer. Quanto mais bate, vai crescer. Quanto você mais bate, ela vai ter que crescer. É assim a igreja. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais persegue, mais ela cresce. Quanto mais eles tentam fechar a igreja, mais ela vai se abrindo por aí. O texto vai dizer que agora se levanta o imperador Domiciano. Eita, homem ruim! Olha que homem cruel! Ele quer acabar com a igreja de Deus. Ele tenta de várias formas acabar com a igreja. Ele olha para o meio daquele povo e vai ver que tem um, e esse um é João.
ele tenta acabar com João de várias formas, ele tenta armar emboscada, ele tenta fazer com que João venha a ser morto de vários jeitos, de várias maneiras, mas Jesus Cristo não permite que nada aconteça, e a igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo. João apanha de um lado, apanha do outro, mas não para de pregar, e a igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo, não para com a igreja, não tem como acabar com a igreja, não tem como acabar com o desenvolvimento que Deus está fazendo. Entenda comigo, que quando agora ele olha, ele é arquiteto, então, já que não tem como matar João de um jeito ou de outro, eu vou tentar fazer de uma forma. Eles colocam agora no meio de uma praça, e sobre aquela praça eles vão preparar uma fogueira, e sobre, acima daquela fogueira, eles botam um tacho, e esse tacho é de azeite. Olha só o que vai acontecer. Eles pegam, colocam fogo debaixo daquele tacho de azeite, Rogério, e quando eles colocam aquele tacho sobre aquele fogo, eles vão colocar fogo, agora eles vão aquecer 7 vezes mais. Primeira coisa é querer matar crente com fogo. Se tem uma coisa que crente está acostumado é com fogo. Se tem uma coisa que crente já está acostumado é com fogo descendo do céu. Tentaram matar Sadraque, Mesaque, Abednego, lançando ele dentro daquela fornalha, mas quando lançaram 3 já tinha um lá dentro, e aquele um era Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai dizer que quando tentam acabar com a igreja de Deus, lançando ela no fogo, não tem como, porque crente já está acostumado com fogo. Não tem como lançar o crente dentro da água, tentar matar afogado, porque a água que jorra e salta é fonte de vida eterna que está dentro de nós. A Bíblia vai dizer que agora eles colocam fogo e aquecem 7 vezes mais. A primeira coisa que aprendemos é tentar matar crente com fogo. A segunda coisa é, dentro daquele tacho tem azeite quente. Oh glória! Então vem para cá, vamos ver o que Deus vai falar conosco sobre o azeite. Quando aprendemos de azeite, azeite ele traz para nós unção, e se unção vem para nós em formato de azeite, gordura, e se gordura vem para nós em formato de unção, aprendemos que através da unção ele nos renova. Então olha só o que vão fazer. O tacho está fervendo, o tacho de azeite está fervendo. Vão pegar João e vão lançar dentro do tacho de azeite fervendo. Quem sabe, missionário, eles estão dizendo: agora eu acabo com João, agora eu acabo com a igreja. Não vai ter líder nenhum, não vai ter crescimento mais nenhum, a igreja não vai crescer. Joga João dentro desse tacho de azeite quente. Domiciliano está lá sentado rindo do que vai acontecer, mas ele não sabe de quem está vendo João agora. É Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia vai dizer que eles colocam João lá dentro para ver João virar pururuca, mas quando João salta dentro daquele tacho de azeite quente, nada está acontecendo, porque João está aproveitando e está tomando banho dentro daquele tacho de azeite quente. Aí Nero Domiciliano vai se levantar e vai ao encontro dele, vai perguntar: e aí João, o que está acontecendo? Por que você não morre? João, olhando para ele, vai dizer: o que queima dentro, o que queima dentro, você ainda não entendeu, vai entender agora. O que queima dentro é muito mais forte do que está queimando do lado de fora. Aquele povo não entendeu, Rogério, o que João está dizendo. O que está queimando aqui dentro não se compara ao que está do lado de fora. Vocês tentam me matar com fogo e com azeite, mas o que está queimando dentro é muito mais forte. É palavra, é vida, é terra que está queimando dentro de mim. Aí eles pegam João, e já que não tem como acabar com João, já que colocaram no tacho
que azeite quente não conseguiram, então vamos mandar para Pátimos, no interior de uma prisão. Eles colocam João em Pátimos, um lugar solitário. Por quê? Porque a arma que João tinha era a palavra, a arma que João tinha era a pregação. O poder que João tinha maior não era criticar ninguém. João não te criticava A, João não criticava B, mas João tinha a palavra. João tinha salvação para libertar aquele povo através da palavra. Se prepara para que você venha sofrer consequências por causa da palavra. João agora está no interior de uma prisão, ele está dormindo, e quando ele está dormindo, Rogério, Jesus desce em forma teofânica. Que forma teofânica é essa? E Jesus desce em um semblante de glória, e quando ele desce em um semblante de glória, João foi arrebatado em espírito, e quando ele foi arrebatado em espírito, ele ouviu uma voz do alto por trás dele dizendo: João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o único e o derradeiro. Aí João vai olhar e vai ver que os pés dele é como latão reluzente, e sobre a tua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João vai olhar, querer olhar o rosto de Cristo, e vai ver que como o semblante do rosto dele é como o sol da tua maior força. Ele vai olhar os cabelos e vai ver que é alva como a neve. João está dizendo: quem está falando comigo não é ninguém, é qualquer um que vocês estão achando aí. Quem está falando comigo é Jesus Cristo, o Nazareno. Oh, glória! Quem sabe Jesus está dizendo para ele: João, te lançaram nesse lugar solitário, no interior de uma prisão. Dentro de uma prisão havia outra prisão. Lançaram João lá dentro para não pregar, porque qualquer um que fosse ter contato com João não perdia a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você está usando as oportunidades que você tem? Aleluia. Você está falando do amor de Jesus para quem você pode? Você está anunciando a palavra de salvação no momento em que você mais pode? Aleluia. Queremos oportunidade para falar de Jesus numa pregação, não oportunidade para louvar. Mas quando na verdade João está no interior de uma prisão, e ele está dizendo para nós: eu estou aqui por causa da palavra. Eu não roubei, eu não matei, eu trouxe vida de salvação, mas estou aqui por causa da palavra. Glória a Deus, aleluia. E o texto vai dizer que agora eles colocaram João lá, e Jesus está falando com eles: João, abra a tua mão, e vai cair sobre as mãos de João um pergaminho de papiro. Eu Atenas, caneta. E Jesus vai dizer: escreve tudo aquilo que eu falar para ti em um livro. Camilo, João foi preso por pregar a palavra. Aleluia. Em 1 Apocalipse, João não poderia pregar para mais ninguém, porque João estava preso. João não poderia pregar para mais ninguém. João não poderia trazer essa palavra de salvação para mais ninguém. Aí Jesus desce lá dentro e fala: João, já te colocaram aqui porque a tua maior palavra, o teu maior crime é falar do meu amor. Então escreve tudo aquilo que eu vou revelar para você em um livro, porque gerações vão ser alcançadas através da tua palavra. Já que você não pode pregar com a boca, você vai pregar agora com letra. E João começa a escrever. João começa a escrever capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante, capítulo de número 2, capítulo de número 3, capítulo de número 4, capítulo de número 5, capítulo de número 6, encerrando capítulo de número 22. Aí não fica só nisso
pastor Rogério, ele vai escrever o Evangelho segundo escreveu João. Aí não fica só nisso, ele vai escrever primeira, segunda, terceira epístola de João. Ele não fica só nisso, ele vai continuar trazendo a palavra de salvação. Que palavra é essa? É essa daqui que ele deixou para nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Colocaram João na prisão por causa da palavra. Meu Deus. Mas também lemos sobre Pedro. Glória a Deus. Pedro, ele foi lançado dentro da prisão por causa da palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Por onde Pedro passava, Pedro era aquele mesmo que negou Jesus. Senhor, eu te negar? Nunca. Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás. Glória. Pedro nega. Jesus volta, ressuscita, olha para Pedro. Pedro, tu me amas? Aleluia, Deus. Rogério, se Jesus chegasse para você e falar, Rogério, tu me amas? Camila, tu me amas? Chegasse para cada um de nós e falar, tu me amas? Verdadeiramente nós diríamos, sim. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória Mas a Deus. Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Pedro diz sim. Mas só que Jesus agora faz uma pergunta tão simples que vai ferir o coração de Pedro. Petrus, ágape. Ou seja, ágape, amor fraternal. Petrus, pedra. Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia, Deus. Amor fraternal, amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Aí Pedro chora. Aí ele fala, então Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E tem muitos pastores por aí que estão dizendo que as ovelhas são deles. Mas Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. É Deus. As ovelhas de Cristo. Aleluia. Pastor nenhum tem ovelha. É Jesus. Pastor carnal nenhum tem ovelha. A ovelha é de Cristo. Glória a Deus. O dever do pastor é só cuidar do rebanho. O texto diz agora que Pedro, de tanto anunciar a palavra, a igreja está crescendo, eles pegam Pedro e lançam também na prisão. Glória a Deus. Agora Pedro está dentro da prisão. Mas só que quando Pedro está dentro da prisão, o povo agora, lá no Sinédrio, né? Aleluia. O povo agora, com o coração irado, eles vão olhar e vai começar a caçoar. Muitos estão caçoando. Agora a igreja acaba. Agora a igreja acaba. Os líderes da sinagoga, Camila, estão batendo palma. Sabe por quê? Porque as mensagens de Cristo tiraram o povo da sinagoga. Sinagoga é comunidade judaica, ou seja, é as igrejas como que está acontecendo por esse mundo agora. Esse mundo afora aí. Vinde a mim como estáis e fica. Aleluia. É como se fossem essas igrejas que aceitam tatuagem, aceitam piercing. É como se fosse aí, lá em Minas Gerais, que eu vi esse modelo de igreja lá, que tem bar gospel, forró gospel, carna gospel, que tem a igreja LGBTQIA+. Agora, o povo da sinagoga estão batendo palma, porque a igreja, o povo vai poder voltar para lá de novo e vai começar a trazer fundos, porque o líder foi preso. Mas só que se engana quem ouviu a palavra da verdade.
Quem ouviu a palavra de salvação, quem ouviu a palavra que salva, cura, liberta, transforma, quem ouviu a palavra viva, ele não vai querer voltar atrás. E quando colocaram Pedro dentro daquela prisão, a igreja estava dentro de casa, ela estava reunida em um só lugar, em um só ambiente, em um só cenário, dizendo: Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. A oração era a mesma: liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Você vai entender por que eu estou falando isso daqui hoje. Se hoje nós orarmos pedindo a Deus: Senhor, entra lá dentro daquele hospital agora, começa a operar a tua obra e salva a vida da tua filha lá agora, transforma a vida dela lá. O que a medicina disse que o cérebro já foi paralisado, o Senhor ainda tem vida, e vida para que dê uma abundância. O Senhor vai agir. A oração era aquela: liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. A oração não era essa. Enquanto chegamos, levantamos campanha de oração em prol de um avivamento na casa. Aí quando começamos a clamar avivamento, 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 vai sempre ter alguém: Senhor, abençoa, Senhor, faz alguma coisa na vida do irmão. Não, quando clamamos uma coisa, nós temos que ser objetivo naquilo que queremos. Se eu quero que Deus ele te levanta, a igreja tem que orar para Deus te levantar. Se eu quero que pedir a Deus que Deus ele envie uma providência na tua vida, na tua saúde, a igreja tem que pedir a Deus para que Deus envie a providência sobre a tua saúde. Se eu for clamar a Deus para que Deus venha te usar como instrumento vivo sobre a terra, nós temos que juntar a igreja para que Deus venha te usar como instrumento vivo nessa terra. A oração tem que ser a mesma, a oração tem que ser em concordância. É por isso que em Atos 2 desceu Pentecoste. Por que desceu Pentecoste? Estavam todos reunidos em um mesmo lugar, em concordância. A oração era pedindo a Deus avivamento, e a palavra de Deus foi revelada sobre a vida daquele povo. Que palavra é essa? E desceu um vento como um vento forte, veemente, impetuoso, invadiu o cenário e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quando nós unimos a nossa voz em oração, Deus ele age conforme o nosso clamor. Então, quando formos orar: Pai, abençoa fulano de tal, não pede a Deus para que Deus venha amassar, não. Não pede a Deus para que Deus venha quebrar, não. Fica uma oração contrária. Deus não vai conseguir ouvir o nosso clamor. Nós temos que ser objetivo, porque a oração ela é como flecha, ela sobe, mas ela também desce. A oração é como flecha, ela sobe direcionada, mas ela também desce direcionada. Não tem como a gente pedir libertação se um pedir libertação se outro está pedindo cura. Não tem como pedir manifestação do poder de Deus se tem pessoas que estão pedindo para Deus batizar. Não, nós temos que ser objetivo. E Pedro estava na prisão e o povo lá agora estava: liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. A oração era incessante. Então agora o Deus lá do céu olha e fala: vai lá embaixo lá e resolve esse problema para mim, porque essa oração chegou no meu trono e essa oração está me incomodando. Fala com quem está do seu lado: a oração constante, a oração constante, ela incomoda o céu e estremece o inferno. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus olha de cima e fala: vai lá e resolve isso aí. O anjo desce, cutuca Pedrão. Pedro se levanta, coloca os teus alpartos, pega a tua capa, pega o cinto, vamos embora. Pedro está saindo. Quando Pedro está saindo,
Pedro vai ver os soldados. E os soldados não vê Pedro. Agora ele está do lado de fora. Os portões se abrem. Olha para cá. Tem porta que Deus abre. Mas quando Pedro chega na porta da casa onde estava a igreja orando, Pedro bate na porta. Tem porta que você tem que bater. Para Deus abrir. Qual é a porta que você está pedindo a Deus para Deus abrir? Aleluia. Qual é a porta que você está esperando se abrir? Rogério, tem porta que Deus abre. Oh, aleluia. Mas tem porta que nós temos que bater nela para ser aberta. Sim, meu Deus. Mas tem porta que Cristo está na porta. Aleluia. É por isso que ele fala: eis que estou à porta e se tu abrir, o que acontece? Hã? Aleluia. Eis que estou à porta e se você abrir, eu entrarei, cearei contigo. Glória a Deus. Aleluia. É só isso? O que ele fala mais? E tu serás comigo. Aleluia. Glória a Deus. Tem porta que Deus abre. Tem porta que nós temos que bater. E tem porta que Cristo está batendo. Aleluia. Mas também tem porta que Cristo é a estreita. A Bíblia fala de 91 portas. 91 portas. Mas somente uma porta ele fala que é estreita. Somente uma porta ele fala que está batendo na porta. E se tu abrir, ele entra. Outras portas têm medida, altura, comprimento. E assim vai. Só que Pedrão agora, ele bateu na porta. E quando ele bate na porta, o povo está orando. E ainda a oração continua. Liberta Pedro. Quem está lá do lado de dentro, corre, vai ver Pedro lá e vai entrar para dentro de casa, fecha a porta e volta e vai dizer: ó, Pedro está do lado de fora. Aí alguém vai dizer, para eles parar de perturbar, para a menina parar de perturbar, que eles estão orando. E ela está dizendo: Pedro está lá do lado de fora. Ele está batendo na porta. Aí eles vão dizer: você não está vendo que nós estamos orando? Deixa a gente orar. Vocês não estão entendendo. Pedro está do lado de fora. Está batendo na porta. Olha para cá. Glória a Deus. O mal da nossa geração é orar pedindo. Mas quando Deus envia a resposta, não acreditamos na resposta. Guarda isso daqui. Tem muita gente do lado de fora que está perdido por este mundo afora. E eu vou falar usando a minha pessoa. Quando estava por esse mundo afora peregrinando, muita gente não estava nem aí. Mas eu tive notícias de pessoas orando por mim. Mas só que ao mesmo tempo que eu tive pessoas orando por mim, quando eu voltei para a presença, não acreditaram que eu voltei. Tem gente que ora para a sua libertação, para o seu milagre, mas quando acontece não acredita. Tem gente que paga preço por tua vitória, mas quando a tua vitória chega,
fala que foi alguma coisa que aconteceu. Muita coisa acontece na tua vida e você paga preço. E muita gente que está do lado de fora vai dizer que foi por sorte. O teu milagre vai virar notícia. O teu milagre vai gerar notícia para essa cidade. E o texto vai dizer que Pedro agora está liberto. Então a oração ela tem que ser constante. Levanta a mão para adorar, fica de pé e vamos orar. Vamos clamar a presença de Deus. Vamos chamar a presença de Deus para perto de nós. Vamos clamar ao céu. Vamos chamar a comitiva do céu para estar no meio de nós neste momento de oração, da qual nós vamos entrar agora em um ato de guerra. Nós vamos guerrear contra todo principado, contra toda potestade, em um ato de guerra.